Voltamos à entrevista com o presidente do Sindicato dos Engenheiros do Espírito Santo, falando sobre a tragédia previsível das enchentes e deslizamentos. Sebastião, como o senhor tinha levantado as perguntas que existem a respeito desse processo, né? Por que ainda, eu volto a colocar uma outra pergunta, por que tudo passado, quando passa o período das águas, parece que as pessoas começam a esquecer um pouco as tragédias, volta tudo ao normal. Quer dizer, as pessoas ocupam em torno das lagoas, isso acontece em áreas, ocupam ao longo dos rios, ocupam nas encostas. Todos esses lugares são áreas de preservação permanente, que pela legislação ambiental não é permitida a ocupação. E a gente, quando vai a São Paulo, um pequeno sobrevoo em São Paulo, a pessoa pode verificar. Quer dizer, a cidade é todas as áreas de drenagem natural, aquelas grotas, né, que existem na roça, quando vai urbanizar, a fome imobiliária e até a ignorância, eu diria, do processo de urbanização, ocupa todas as áreas, permite a ocupação de todas as áreas de drenagem natural. Então é natural que esse processo aconteça, né? Qual o papel? O engenheiro, ele tem um papel importante nisso, porque ele que acaba sendo o grande condutor das obras no Brasil. O que deve ser feito para que o engenheiro possa ter uma voz ativa nesse processo? O sindicato, o que pode trabalhar nesse sentido? Almir, essa pergunta a gente sempre discute e a gente sempre fala o seguinte: onde você não valoriza a engenharia, né, e infelizmente o poder público não valoriza, principalmente Linhares, São Mateus, Cachoeira de Itapemirim, que também nós tivemos o rio Itapemirim levando, passa e volta. Aí nós temos várias situações. Primeiro, hoje a valorização da engenharia pela população, foi feita uma pesquisa pelo IBOP, a confiança que a população tem no engenheiro, sim. Tá? E quando eu falo engenheiro, eu pego toda a área tecnológica, tá? É maior do que os políticos. Eu vou falar que é maior do que os médicos, é maior que dos advogados, entendeu? Supera os médicos? Supera. Em termos de confiabilidade, de confiança na pesquisa, nós estamos acima dele. Só que ao contrário que o servidor público, né, o engenheiro da área pública ou coisa, não é valorizado financeiramente. Para você ter uma ideia, nós temos municípios, né, que pagam R$800 é o salário de um engenheiro. Isso uma forma de aviltar o profissional. E se você verificar onde você tem esse pagamento baixo, é onde a gente tem também problemas de urbanização. Você não tem capacitação, o município não investe na capacitação, não investe no estudo, não investe na questão salarial, não investe na engenharia, não investe no urbanismo. Essas são uma das situações que nós tivemos. Às vezes você ocupa, para você ter uma ideia, secretaria de obras em alguns municípios, em que você é ocupado por pessoas leigas, e que às vezes ele não tem nenhum conhecimento para ocupar tal cargo, mas é um cargo político. Ainda se faz obras sem projetos? Olha, eu não tenho visto isso. Mas todas as obras, elas são... tem que ter o projeto, porque que não é da nossa área, vamos colocar, que seria do CREA, né? O CREA que fiscaliza, né? Que faz a fiscalização da atribuição e de toda essa situação, mas não tem tido, por exemplo, notificação do CREA, que a gente não tem conhecimento, que não tem o projeto. O projeto tem. Sim. Só que às vezes o projeto ele não é completo. Porque você está fazendo um projeto, e aí como você não tem o tempo adequado, porque você não tem os profissionais adequados para fazer o acompanhamento, né, desse projeto, desse estudo,
e aí você tem a necessidade, e aí ocorre isso. Esse Ou seja, o projeto é elaborado, mas não executado, talvez da forma, por quê? Quem mexe com obra sabe que a natureza, às vezes você, quando você faz uma sondagem, aí você tem um matacão, aí quando você vai fazer a fundação, aquilo ali é só uma lasca de pedra, aí você tem que ser mais profundo. Então são situações que às vezes ocorrem. Então, por isso que a legislação e qualquer projeto, ele prevê algumas alterações e algumas adaptações. Mas essas adaptações têm que ser o mínimo possível. Tá? Sim. E o que ocorre, né? O que ocorre no poder público? O poder público não tem negligenciado, além de negligenciar outras profissões, não vamos falar que negligencia somente o engenheiro, tem a negligenciar a questão da saúde, a questão da educação. A gente tem todo esse problema histórico no Brasil, mas nós, na área tecnológica, não temos essa valorização. Aonde você tem, aonde você tem uma valorização, e é um exemplo que a gente cita, por exemplo, Curitiba. Curitiba você vê que tem poucos problemas. Não estou dizendo que não tenha, porque é valorizado a questão da engenharia. Então, tem uma tradição melhor, né? Tem uma tradição, tem e isso é que nós temos que fazer. Teve um arquiteto no poder durante algum tempo e tal. Ocupado posteriormente por outro arquiteto, depois por um engenheiro. Então, não que o médico, não que o economista, não que o administrador, não que o jornalista não tenha capacidade de administrar. Mas ele tem que investir no urbanismo. Então você tem que desenvolver com que aquelas ocupações tenham um planejamento. Porque a engenharia é planejamento. Não adianta você querer ocupar. E aí, logo no início que você... E aí a inserção da engenharia no quadro ambiental também, né? Porque isso, importante. Claro, você tem que juntar todos. Estamos falando de cidades, né? E as obras dentro desse contexto aí, né? Hoje você prevê uma questão ambiental, a ocupação, né, das encostas, até onde você pode ocupar. Mas tudo isso você precisa de planejamento, você precisa de organização para poder fazer essa ocupação. Como logo após o intervalo você colocou que logo após que acaba as chuvas, todo mundo volta para o seu local. Mas por quê? Como nós falamos anteriormente, nós não temos o número de habitações, né, de moradias, não atende à nossa necessidade. E aí você tem que voltar para onde? Aonde eu posso morar. E aonde eu tenho condição de morar? É na beira do rio novamente, é na encosta. Por quê? Porque eu não tenho condição de ter uma vida... Pois mas olha, se pode garantir recursos, geralmente em casos emergenciais, para obras emergenciais, porque não tem licitação também, né? Recursos são garantidos para tirar esse pessoal da indigência no momento que ocorre. Mas não definitivamente, às vezes fica um pouco mais caro, mas com um custo ao longo do tempo muito mais baixo para o poder público, se ele fizesse um processo paulatino de desapropriação de áreas consideradas de risco para alagamento. Com certeza. Ou para desmoronamento. Mas parece que não existe uma consciência nem da sociedade, de uma maneira geral, que elege os nossos políticos e também que valoriza isso quando vai escolher os nossos dirigentes, né? Acho que isso é muito importante para que efetivamente possa ela cobrar, né, ações preventivas para que a gente não continue provocando tragédias como essa. Com certeza. A palavra chama-se prevenção. E não adianta você gastar 500, 1 bilhão de reais para reconstruir. Talvez se tivesse esse 1 bilhão sendo aplicado anteriormente às chuvas, tanto no Rio quanto em São Paulo, essas tragédias são muito mais efetivos, né? As tragédias não teriam ocorrido. Agora, enquanto nós estivermos nos preocupando em tentar sanar o que já ocorreu ou nas emergências que as vidas já foram embora, que não trazem mais, não voltam mais, famílias inteiras sendo perdidas,
pessoas, atletas nossos, que a gente vê, que poderiam estar colocando o Brasil em topos no esporte. Nós perdemos famílias de esportistas, famílias inteiras, né, nesses eventos. Por quê? Porque nós não tivemos a capacidade, e quando eu falo nós, é o poder público, e também nós, população, nós da sociedade organizada, de cobrar. Porque talvez a gente ainda tenha um pouco de cobrança, que é somente de 2 em 2 anos. Então, daqui 2 anos a gente vai cobrar do prefeito, daqui mais 4 anos a gente vai cobrar do governador, e parece que a nossa cobrança deveria ser diariamente, nós da sociedade. E uma das coisas também, que eu acho que nós temos que cobrar, mas também nós temos que fazer a nossa parte. A nossa parte é o quê? É você não ajudar a poluir. E às vezes, por exemplo, você ajuda a poluir, você joga o lixo, você joga entulho. É o caso dos canais. Entendeu? Dos canais. Você pega, se você der uma volta nos nossos canais. Nós infelizmente estamos chegando ao final do nosso tempo. Eu queria agradecer a sua presença, falando sobre esse assunto. Eu agradeço a oportunidade, Almir. E se tiver outras oportunidades, nós estaremos dispostos com outros temas. O Sindicato dos Engenheiros, nós temos a participação de todas as modalidades, de engenharia de segurança, engenharia ambiental, engenharia elétrica. Então, todos os temas que, se você achar de importância, nós poderemos ter outros profissionais que poderão te ajudar em termos de debate, em termos de contribuição. E nós, se você nos der, como se diz, mais uma oportunidade, retornaremos, tá? E agradecemos a todos que nos assistirem e a você essa oportunidade para o Sindicato dos Engenheiros. Obrigado. Obrigado. Nós vamos agora, nessa semana que se segue, queremos até fazer uma matéria um pouco mais detalhada, mostrando cenas da grande vitória, onde a gente corre perigo.